Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professora Ayala. A gente vai para mais uma aula de geografia para o sexto ano. O tema da aula de hoje é clima e tempo atmosférico. Vamos lá? Bom, nós falamos tempo atmosférico porque na troposfera, que é uma das camadas da atmosfera, é onde acontece os fenômenos meteorológicos. Então, por isso que a gente chama de tempo atmosférico, né? Porque está acontecendo dentro da atmosfera terrestre e das diversas camadas está acontecendo esses fenômenos meteorológicos dentro da troposfera, né? Que é a primeira camada que nós temos da atmosfera, beleza? Nas camadas mais baixas da atmosfera, principalmente na troposfera, como eu acabei de dizer, a temperatura do ar diminui à medida que aumenta a altitude, ou seja, quanto maior a altitude, mais a temperatura vai diminuir. E quanto mais baixa a altitude, ela vai começar a aumentar a temperatura, né? Aí eu coloquei essa imagem porque é muito comum nós vermos nas séries, nos filmes, nos livros, que sempre quando existe uma montanha, lá no pico daquela montanha está nevando, ou seja, ali a temperatura está mais baixa, chega ao ponto de nevar, ou seja, quanto mais alto, mais baixa a temperatura, e quanto mais baixo for, mais alta a temperatura. Vamos lá. Tempo atmosférico e clima, né? O tempo, a gente fala tempo atmosférico quando a gente está falando de condições atmosféricas de um momento, em um lugar específico. Ou seja, para a gente falar sobre o tempo, esse tempo ele varia, e ele varia de acordo com as influências, né, que podem estar alterando naquele tempo, o tempo durante o dia. É muito comum a gente falar, o tempo vai mudar, ou seja, tá um maior solzão e daqui a pouco cai uma chuvona. Então, a gente está se referindo ao tempo, né? A gente está se referindo a um lugar específico. Ou seja, às vezes pode estar esse tempo aqui em Formosa e ali em Brasília está um solzão rachando e não vai chover. Então, a gente está falando de um lugar específico, né? Por isso que quando a gente vê as pessoas chamando, as pessoas não, né? Quando a gente assiste jornal e a gente chama a previsão meteorológica, né? Quando o jornalista vai fazer essa previsão meteorológica, a gente chama a moça do tempo, né? Ou então a previsão do tempo, que ela é para um lugar específico e para aquele momento específico. A gente tem previsão de tempo de 7 dias, de 2 dias, 3 dias. Então, consegue-se fazer a previsão de como que o tempo vai estar, né? O clima já é uma situação diferente, ela consiste em um conjunto de condições e características que costumam ocorrer durante o ano, formando um ciclo que se repete. Ou seja, precisa analisar condições e características daquela região durante muito tempo, e aquilo ali tem que se repetir várias vezes para a gente definir o clima da região. Ou seja, se de janeiro a março, em algum lugar específico que nós estamos analisando, de janeiro a março, está chovendo todas as vezes, nós podemos falar durante anos que aquele tempo tá daquela forma e fica daquela forma todas as vezes, né? Aquela condição climática. A gente pode falar que o clima daquela cidade em específico, nós estamos analisando o clima é tal, é chuvoso de janeiro a março. Então, aquilo ali tem que se repetir, tem que formar um ciclo. Aí sim a gente fala que é o clima. Então, repetindo, o clima tem que se repetir várias vezes. Agora, o tempo, não necessariamente que hoje choveu, amanhã irá chover também. Pode chover, mas depende de outras variáveis para definir esse tempo. Então, o tempo a gente está falando de um momento e de uma região específica. Agora, o clima, a gente está analisando um conjunto inteiro de características que vai se repetir ao longo dos anos. Quais são os fatores que a gente analisa para definir o clima de uma região? Então, a gente tem os elementos do clima, que são a temperatura, que é a quantidade de calor, ou seja, a quantidade de raios solares que vai agir
numa superfície da Terra. A gente também tem que avaliar a pressão atmosférica, que é o peso que o ar está exercendo sobre a superfície terrestre, e isso afeta o clima de alguma forma. A gente está analisando também a umidade do ar, quer dizer, a quantidade de água que existe no ar, que está presente no ar dentro daquele período analisado, então daquela região analisada, e a umidade do ar, vocês vão fazer uma relação, por exemplo, quando a gente está em agosto, em junho, julho, quando a gente fica com aquela dificuldade de respirar, é porque está faltando água, ou seja, vapor de água no ar, e aquilo torna o clima seco, né? Isso é muito característico da região onde a gente mora, que é no Centro-Oeste. E outro elemento do clima é as massas de ar, que são grandes volumes de ar com características homogêneas em relação à temperatura e vapor de água. Então, essas massas de ar, elas podem ser massas de ar quente, massas de ar frio, e aí ela influencia no clima. E ela sempre continua, todos esses elementos, eles vão sendo analisados e eles vão se repetindo de acordo com a região que está sendo analisada. Então, a gente pode definir que existe um clima naquela região e aquele clima sempre se repete, então a gente fala que é clima. Agora, não é porque nós definimos um clima da região, por exemplo, aqui no Centro-Oeste é de clima seco, não quer dizer que há a possibilidade de, em alguns momentos, a umidade de ar que define o clima seco está maior, ou seja, está próximo de 100%. Isso geralmente acontece quando a gente tem um tempo chuvoso, né? Quando a gente está no tempo chuvoso, a umidade do ar ela sempre sobe. Agora, quando a gente está nos momentos de inverno, que o clima está bastante seco, a umidade do ar ela baixa. E isso se repete todos os anos. Então, a gente define basicamente o clima da região analisando todos esses fatores. Esses fatores, eles são analisados, esses elementos do clima, eles são analisados e são definidos o tipo climático, ou seja, o clima de cada região. E aí esses climas, eles recebem um nome de acordo com, basicamente, essas condições, né? Então, assim, a gente tem que entender que no globo terrestre a gente tem os trópicos de Câncer, Equador e Capricórnio, que é mais aqui na área central do planeta, né? E nas áreas extremas do planeta a gente tem o Ártico e o Antártico, né? E esses climas, eles são geralmente mais frios. Então, aqui onde é o centro da Terra, não, onde está o meio do mapa, né? A gente vê que a incidência do Sol ela é maior, então são de climas quentes. E aqui é onde está as extremidades, onde o Sol incide de maneira mais vagarosa, ou seja, não é tão diretamente assim, a gente observa os climas mais frios. Além disso, nós temos climas mais temperados, que são definidos de acordo com vegetação, com umidade, e tudo isso vai fazendo com que aquele clima seja de meio a meio, ou seja, nem seja tão frio e nem seja tão quente, né? E temos também os climas de altitude, que são locais que têm uma altitude muito elevada e o clima acaba sendo definido por conta disso. Então, a gente tem que lembrar que o planeta Terra, ele está levemente inclinado e essa inclinação ainda tem um movimento de rotação, como a gente viu em outros vídeos, em outras aulas. Esse movimento de rotação da Terra é um movimento que ela faz em torno de si mesmo, e o movimento de translação também influencia nisso e acaba com que o Sol acaba incidindo da mesma forma no mesmo lugar, e isso acaba alterando as condições climáticas, por assim dizer. E temos também essas variações climáticas no Brasil, né? Essas variações climáticas, elas vão acontecendo porque o Brasil é um país que tem uma extensão territorial muito grande, ou seja, o Brasil, ele é um país que é grande, né? Se a gente for olhar no mapa, vamos voltar só aqui o mapa anterior. O Brasil, ele tem uma extensão territorial, ou seja, ocupa um grande espaço no globo terrestre, né?
E assim a gente vai observando que ele vai captando vários tipos de clima, porque desde lá no Amapá até o Rio Grande do Sul é diferente como o sol vai incidindo no país. E isso altera basicamente o clima. Enquanto que lá no Amapá, na região do norte do país, né, onde tem a floresta amazônica, eles têm um clima equatorial, porque está ali na linha do Equador, equatorial, úmido, superúmido e semiúmido. Por quê? O que está fazendo com que esse clima fique desta forma? A presença da vegetação, da floresta amazônica. Então, quanto mais mata fechada, mais úmido vai ser, porque ali retém mais as gotículas de água no ar e isso acaba trazendo uma umidade excessiva. Aqui no Centro-Oeste, a gente tem os climas equatoriais, mas a gente também pega também os climas tropicais, úmido e semiúmido. Os tropicais, porque ficam ali perto, captam muito os raios solares, porém tem muita presença de vegetação na Mata Atlântica, e isso traz também uma diferença para o fator que vai definir o clima daquele local. O equatorial, que é onde o Goiás, o Centro-Oeste está localizado, a região de Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais, a gente observa que é equatorial semiúmido, ou seja, não é tão úmido quanto no norte do país e quanto na onde tem Mata Atlântica, porque o Cerrado ele não retém tanta umidade assim, então tá mais para seco o clima. Mas por outro lado, aqui chove também durante muito tempo, então isso acaba definindo mais ou menos como é o clima do centro-oeste do país. E aí a gente tem um que é o tropical semiárido, que é onde está o sertão do Nordeste, onde não tem tanta presença de vegetação, então isso também influencia no clima. Além de a gente considerar esses elementos que são das manifestações de fenômenos meteorológicos, a gente também tem que analisar a presença da vegetação, porque a vegetação ela altera o clima também. A gente tem que ter noção de que todo o espaço que um homem ocupa e todo o espaço que ele consegue observar, aquilo ali vai influenciar em toda a sua vivência, vai influenciar no quanto de calor ele vai sentir, vai influenciar no quanto de chuva que vai ter, nas plantações e tudo mais. Então, a gente estuda essa questão de clima e de tempo, porque a gente tem que ter a observação de como é que vamos estar, e aí, como a gente tem muito em discussão essa questão de desmatamento, a questão de como vai ficar o clima no planeta, então é importante a gente observar que a vegetação, como a gente cuida da vegetação, ela também vai definir em qual é a qualidade de clima que também nós queremos ter. Então é super importante a gente estar fazendo essa observação. Hoje tem atividade lá na plataforma, vocês têm que baixar o documento, ler bastante e com bastante atenção as instruções para poder fazer atividade. São 3 questõezinhas. Vocês podem utilizar o livro didático, eu deixei as páginas lá onde tem esse conteúdo. Podem me procurar se tiverem alguma dificuldade ou alguma dúvida em relação à atividade. Lembrando, copie pergunta e resposta no caderno. Tire a foto da atividade concluída e faça a devolutiva na plataforma. Não esqueça de anexar a imagem com a atividade concluída para que ela possa ser entregue, tá? Não existe a necessidade de vocês deixarem os nomes de vocês nos comentários, tá bom? É importante que vocês entendam que outros professores fazem esses pedidos, mas eu não costumo fazer o pedido, mas eu gostaria muito que vocês assistissem os vídeos e tivesse qualquer dúvida que vocês tivessem, me procurassem, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.